O adeus ao rei do futebol, depois da vinheta. 29 de dezembro de 2022, um dia que ficará marcado na história do futebol. Morre Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. O Rei Pelé, o Edson Arantes do Nascimento, né, como pessoa, tinha suas polêmicas, né, não reconheceu uma filha, mas aqui o importante, a vida pessoal dele, não faz parte do plano. O que vale falar de Pelé é o jogador, o futebol que ele representou, o Brasil que ele construiu um patamar que elevou o futebol brasileiro. O que era o futebol brasileiro antes de Pelé? Não tinha títulos mundiais, tinha pouca representatividade, né? A Copa de 50, o Maracanazo, o título que foi perdido frente ao Uruguai dentro do Rio de Janeiro, né, eram as únicas coisas que se lembrava do futebol brasileiro antes de Pelé. O jogador mais representativo antes de Pelé talvez seja Leônidas da Silva. O máximo que esse cara conseguiu foi levar o Brasil a um terceiro lugar em um Mundial, o Mundial da França, em 1938. Desde então, o Brasil conquistou poucos títulos, inexpressivos. A Copa América, por exemplo, o Brasil ficou uma eternidade de tempo sem conquistá-la. Título que Pelé não tem. Mas o Pelé foi além. Ele, além de conquistar os títulos com a seleção brasileira, ele elevou o patamar do futebol brasileiro. Antes de Pelé, o futebol brasileiro não tinha um campeonato à parte. Não existia campeonato brasileiro. O primeiro que saiu foi que depois foi chamado Taça Brasil em 1959. Apenas existia campeonatos regionais. O mais disputado à época era o torneio Rio-São Paulo, né, com times cariocas e paulistas. E Pelé conquistou alguns. O primeiro campeonato brasileiro, chamado Taça Brasil, foi disputado em 1959. No primeiro campeonato, Pelé já foi finalista, mas não levou o título. O título ficou com o Bahia. Pelé conquistou 6 campeonatos brasileiros, 2 Libertadores, 2 Mundiais, títulos sul-americanos com o Santos, foram 26 ao total, com o Clube Paulista, campeonatos paulistas, Rio, São Paulo, torneios independentes, vários amistosos, 1.283 gols ao total. Ele que revolucionou o futebol brasileiro, ele tentou levar isso no final da carreira aos Estados Unidos. Onde jogou por 3 temporadas no New York Cosmos. Esse que jogou lá, esse time logo, tempos depois, foi extinto, porque o futebol nos Estados Unidos, ele ainda não é um grande esporte. Mas Pelé teve o seu pé, teve a sua contribuição. É importante ressaltar, o Pelé, ele virou lei. Ele foi ministro do esporte nos anos 90, no governo Fernando Henrique Cardoso. Ele quis fazer uma lei para dar mais liberdade e notoriedade aos jogadores, né? Os jogadores terem participação em ativos de seus passes, né? Foi criada a Lei Pelé, onde os jogadores teriam mais autonomia frente ao clube, né? Essa lei que já gerou algumas polêmicas, né? Por exemplo, aqui no Sul, temos o caso do Ronaldinho Gaúcho, que saiu brigado com o Grêmio. Tivemos vários outros casos, né? Mas só para citar esse exemplo mais forte, né? Que o Ronaldinho teve toda a autonomia e conseguiu sair do Grêmio de forma brigada com o clube, mas teve liberdade para escolher o seu clube, né? Enfim, então essa Lei Pelé deu autonomia aos jogadores ter mais a liberdade de escolher os seus destinos
escolher seu próprio salário, ter o teto, né, salarial, entre outras coisas. A Lei Pelé, ela diverge muitas opiniões, né, no futebol brasileiro, mas foi um marco, né? Tudo porque Pelé revolucionou o futebol brasileiro em diversos aspectos. Ele levou a bandeira brasileira para vários cantos do mundo, né? Não só nas Copas conquistadas, né? Que em 58, 62 e 70, né? Em 70 ele foi mais protagonista, em 58 foi o mais jovem a ser campeão do mundo. Pelé deixou sua contribuição. É importante também ressaltar, o Pelé, ele fez jus ao nome. Tudo que se vira referência, Pelé, ele é o Pelé da massa, ele é o Pelé do basquete. Então ele virou um adjetivo mundial, não só aqui do Brasil, mas mundial. Ele é o Pelé da pizza, o Pelé do cachorro quente. Tudo que uma pessoa faz de melhor tem o Pelé envolvido no meio em várias situações. Então, um adjetivo, uma pessoa comum vira um adjetivo por tamanha sua força, tamanha sua marca, por um apelido que pega, um apelido que pegou, né, que a sua mãe atribuiu a ele, sua família. Então, Pelé, ele deixou um legado muito grande ao esporte. Claro, muita gente ousa em fazer comparações, por exemplo, uma pessoa que chegou muito perto disso, né, e os argentinos discordam, é Maradona, né? Maradona que, sem dúvida nenhuma, um grande craque, grande jogador, mas Pelé foi mais, né? Pelé é mais jogador, não por ser brasileiro, né? Não por a gente ser brasileiro, puxar nossa brasa, mas Pelé é Pelé, né? Pelé é incomparável, né? Mas, claro, temos grandes jogadores hoje, como o Lionel Messi, que eu acho que Lionel Messi até o fim do século XXI, acho que será o melhor atleta do século XXI. Como Pelé foi eleito o melhor atleta do século XX, né? Foi condecorado rei do futebol. É importante ressaltar isso. Pelé é uma essência, Pelé é presença. É como muitas pessoas dizem, né? O Edson foi embora, mas o Pelé é eterno. Então fica essa mensagem sobre o maior jogador de futebol de todos os tempos, e tivemos a sorte dele ter sido brasileiro, né? E também sorte do Santos, né? Que fez ele, um clube, ser um dos mais respeitados no mundo todo. Sem dúvida nenhuma, o Santos é o maior clube do Brasil. Não só claro, pelo que o Pelé tem uma grande contribuição nisso, né? O Pelé tem uma grande contribuição nesse status do Santos Futebol Clube, de ser o maior clube do Brasil, em relevância de títulos, tem uma torcida, claro, não é uma grande torcida em nível nacional, mas tem uma torcida apaixonada, é um time cheio de títulos. Pelé contribuiu muito, mas o Santos tem um legado muito importante pós-Pelé também. Tem muitos títulos importantes depois que Pelé se aposentou, que deixou a equipe nos anos 70. Então, faz com que o Santos seja possivelmente o maior clube do Brasil. Mas atualmente o Santos não está numa grande fase. O que vale, meu amigo, é história, relevância, torcida, estádio próprio. Então, isso faz com que o Santos seja considerado um dos maiores clubes do Brasil. E Pelé, claro, tem sem dúvida, uma grande contribuição frente a esse grande clube brasileiro que, de diversas formas, atribui a novos talentos como Robinho, Neymar, Gabigol, enfim, vários talentos passaram. A Vila famosa, a Vila começou ali na era Pelé, né? A Vila famosa, né? A Vila dos jovens craques. Foi Pelé que começou neste rótulo do Santos Futebol Clube. Então Pelé deixa um legado enorme, vai continuar sendo lembrado por diversas gerações, porque a história está aí para ser contada, né? Eu não vi Pelé jogar,
Claro, tem vídeos, tem muito material para ser visto na internet. Então é importante ressaltar que Pelé deixa sim o legado, e ele sim foi Pelé que revolucionou o futebol brasileiro. A CBF deve fazer muitas homenagens a ele, porque foi Pelé que revolucionou o futebol no Brasil. Até a próxima!